Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu perdão. Tu tens o nome do heróico português, Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tua imensa torcida é bem feliz, norte e sul deste Brasil. Tua estrela na terra a brilhar ilumina o mar. No atletismo és um braço, no remo és imortal. No futebol és um traço de união Brasil-Portugal. No atletismo és um braço, no remo és imortal. No futebol és um traço de união Brasil-Portugal. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu perdão. Tu tens o nome do heróico português, Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tua imensa torcida é bem feliz, norte e sul deste Brasil. Tua estrela na terra a brilhar ilumina o mar. O arranque, o tiro que Ronaldo segura. Um dos raros momentos de liberdade para Edmundo. Liberdade que sobrava para Mirandinha. Pela direita, nas costas de Valber. Ou pelo meio, carimbando a trave de Caetano. Seguro nos desarmes, Romeu decidiu se aventurar. Depois do cruzamento de Aguinaldo, o presente veio sob medida e ele não decepcionou. 1-0. Mirandinha continuou brigando com a trave. Pela esquerda, preferiu tocar para Souza, que bateu e perdeu. Cobrança de escanteio para o Vasco. Bola na pequena área. Outra bola na trave, que milagrosamente não entra. Edmundo apela, chutando Gilmar por trás. Na disputa com Silvinho, Evair pede pênalti. Segundo tempo, ainda mais agitado. Caetano segura a tentativa de Souza. E também de Silvinho. Em mais um escanteio, Gilmar se descuida e Edmundo empata. O Vasco só não podia esperar pela falha de quem mais mostrava serviço. Foi o que aconteceu no chute de Donizete, que Caetano aceitou. (2 a 1 Corinthians e o cartão vermelho para Edmundo. O último golpe nas esperanças de reação vascaínas. Os 3.000 torcedores que foram a São Januário só notaram a presença do garoto Brenner quando, aos 4 minutos, ele recebeu o passe de Evair para fazer Vasco 1-0. O Juventude não desanimou e forçou os contra-ataques. Este foi parado com falta. Lauro bateu, a bola desviou em Evair e Caetano nem se mexeu. 1 a 1. Mas aos 20 minutos a sorte trocou de lado. Ramon cobrou na medida para Mauro Galvão de cabeça desempatar. 2 a 1. O que ninguém esperava aconteceu 5 minutos depois. Sandro chutou por cobertura e Caetano, mal colocado, falhou. 2 a 2. O descontrole emocional de Caetano aumentou e logo em seguida ele voltou a falhar nesta cobrança de falta de Maurílio. Juventude 3 a 2. O
alívio só veio no finalzinho do primeiro tempo e nos pés do jovem lateral direito Maricá. 3-3. E depois de sofrer em todo o primeiro tempo, o torcedor do Vasco passou o intervalo do jogo com uma grande dúvida na cabeça: quem seria o goleiro do time na segunda etapa? A comissão técnica decidiu colocar Márcio e ele deu logo um susto. Melhor foi a entrada de Mauricinho, que colocou uma bola na cabeça de Ramon, que acertou a trave. O jogo terminou em 3-3. Aos 2 minutos, ele, Dodô, deixou a sua marca de artilheiro. De meia bicicleta, fez 1-0 São Paulo. O Vasco não se intimidou. A cabeçada de Mauro Galvão assustou o tricolor paulista. O São Paulo se defendeu como pôde. No segundo tempo, o São Paulo começou atacando. Aos poucos, o Vasco foi dominando a partida. Edmundo quase conseguiu o empate. E quem diria, Denilson furou para a sorte do goleiro Márcio. O jogo ficou truncado e desleal. Como castigo, depois da falta do capitão Rogério, Evair, com a classe de quem sabe, empatou 1-1. O goleiro Márcio provou que estrela ele tem. Na falha quase que o São Paulo marcou. Sorte dos cariocas, azar dos paulistas. Aos 45, Pedrinho virou o jogo. Final, Vasco 2, São Paulo 1. A prova de que os vascaínos vieram mais confiantes estava nas arquibancadas. Mas bem que os rubro-negros desafiaram a lógica. Dominaram o primeiro tempo e assustaram o goleiro Márcio. Um golpe de vista estranho e o chute na trave de Jorginho. A primeira boa jogada do Vasco foi de Pedrinho, que cruzou e Ramon perdeu. Por falta de pontaria melhor de Iranildo e Lúcio, o Flá deu sopa para o azar. E a sorte começou a ir para o lado oposto no segundo tempo, mesmo que Edmundo tenha perdido a chance 2 vezes no mesmo lance. Mas quando Gilberto foi expulso, o cheiro de bacalhau ficou mais forte. Pressão vascaína com poucos espaços para o contra-ataque. O único foi de Sábio, que chutou cruzado e Márcio espalmou. Até que Pedrinho voltou à cena num chute incrível de fora da área que bateu no travessão. O mesmo Pedrinho tentou diferente. Outra vez de primeira, desta vez por baixo. Um belo gol com a precisão de um veterano. Os 25 mil torcedores fizeram a festa no Maracanã. O jogo começou pegando fogo. Os dois times não deram espaço. A torcida de São Januário chegou a comemorar o gol de Valber, mas por pouco tempo. O árbitro Márcio Rezende deu impedimento de Evair. E se esse gol não valeu, o de Edmundo foi em posição legal. Para a alegria dos vascaínos, 1-0. O Fluminense lutou pelo gol de empate. Na falta cobrada por Ian, a bola bateu na barreira e Paulinho McLaren de cabeça deixou tudo igual, 1-1. Logo no início do segundo tempo, festa vascaína. Depois do lançamento de Evair, Ramon marcou 2-1 no Vasco. A situação complicou para o tricolor. Edmundo, numa grande jogada, deu um presente para Pedrinho fazer 3-1 no Vasco. Chances perdidas. E aos 45 minutos, Edmundo esbanjou raça, teoria e tocou para Evair fazer 1-0. A vitória parcial deu tranquilidade na volta para o segundo tempo e Mauricinho foi lançado para aumentar a ofensividade. No final, quem voltou a brilhar foi a dupla Edmundo e
Evair. Vasco 2, Goiás 0. Os 99 anos do Vasco não podiam ser mais festejados. O foguetório no estádio de São Januário foi tão bonito que ninguém se incomodou com o atraso do jogo. E logo aos 10 minutos, Ramon abriu o placar. O Bragantino acordou e quase marcou com Edson Baiano. Na resposta do Vasco, Edmundo carimbou o travessão de Wendel. E aos 45, ele mesmo aumentou, Vasco 2-0. No segundo tempo, os atacantes vascaínos foram logo perdendo esta oportunidade. Mas aos 7 minutos, os zagueiros entraram em ação e Valber fez. Final, Vasco 3, Bragantino 0. Uma rasteira por trás e Edmundo recebe cartão amarelo no segundo minuto de partida. Um discreto puxão de camisa no segundo tempo e pronto. Segundo cartão amarelo. Edmundo é expulso pelo juiz cearense Dacildo Mourão aqui no Rio Grande do Norte. Preste atenção à infeliz declaração do jogador ainda na beira do campo. A gente vem na Paraíba, um Paraíba apita, só pode prejudicar a gente, né? A gente quer ganhar, como que nós vamos ganhar? No vestiário, Edmundo tenta se desculpar. Tem uma maneira de falar lá no Rio, todo mundo que é do Norte a gente chama de Paraíba, você que é do Rio sabe disso. Então não foi para agredir ninguém, mas é brincadeira. A gente vem jogar no Nordeste e bota um juiz do Nordeste. Que palhaçada é essa? Que bagunça é essa? O Santos, que jogou em casa, começa pressionando. Mas o primeiro lance de perigo foi do Vasco. Felipe acerta uma bomba no travessão. 1 minuto depois é a vez de Valber. O Santos só respira com esse belo toque de Arinelson para Miller, que completa, mas o juiz marca impedimento. O Vasco pressiona novamente. Pedrinho de cabeça quase abre o marcador. Anderson dá o troco com uma bola na trave. O gol santista amadurece. Miller de calcanhar deixa Arinelson na cara do goleiro, mas o meia chuta em cima de Márcio. E aos 30 minutos, Anderson cruza e Caio escora. 1-0 para o Santos. É o segundo gol de Caio no campeonato, o primeiro dele na Vila Belmiro. No final do primeiro tempo, Baiano por pouco não ampliou o marcador. No intervalo, um grupo de santistas partiu para cima da pequena torcida vascaína e a polícia militar teve de intervir. Bola rolando. O Santos volta a todo vapor e aos 5 minutos Caio marca de novo. É o segundo dele na partida. 2 minutos depois, Arinelson dribla o goleiro e faz 3-0 para o Santos. Veja de novo. O meia comemora com a torcida e recebe cartão amarelo. Aos 23 minutos, Luiz Cláudio, que entrou no lugar de Evair, com as costas diminui para o time carioca. Final, Santos 3, Vasco 1. Em Recife, o Vasco enfrentou o Sport. Edmundo de pênalti abriu o placar. Veja aí. 1-0 Vasco. O empate também veio de pênalti. Odivan derrubou Dedé na área. Ele mesmo bateu e deixou tudo igual. 1-1. Mais um pênalti agora em Evair. Edmundo outra vez bateu e fez 2-1 Vasco. No segundo tempo, Felipe marcou o terceiro do Vasco. 3-1. O Sport teve mais um pênalti ao seu favor. Paulo Henrique converteu. Veja aí, placar final, Vasco 3, Sport 2. Vasco e Paraná jogaram em São Januário. Eliomar abriu o placar para o time paranaense, 1-0. A reação do Vasco só começou no segundo tempo. Edmundo colocou tudo igual no marcador, 1-1. Ramon bateu o escanteio e Mauro Galvão desempatou, 2-1. Edmundo fez boa jogada e deu um passe perfeito para Evair fazer 3-1 Vasco.
Edmundo foi derrubado na área. Pênalti. Ele mesmo cobrou e fez o 14º gol dele no campeonato. Final, Vasco 4, Paraná 1. A Portuguesa saiu na frente com este gol de Rodrigo. O Vasco reagiu e Edmundo deixou tudo igual. Luiz Cláudio fez o segundo do Vasco. Placar final, Portuguesa 1, Vasco de virada 2. Só reservada aos craques. E ele estava lá, Edmundo, com um drible de cinema aos 5 minutos. É do animal também o passe para Ramon, quase. O Atlético andou assustando nos contra-ataques, mas errava sempre a direção. O primeiro lance decisivo da partida acontece na expulsão de Nilson por reclamação. O segundo, além de decisivo, é também genial. Edmundo chama toda a marcação e descobre Julinho só e sem perdão. 1-0. Na comemoração, o abraço em Edmundo, com quem teve problemas há 3 semanas. O começo do segundo tempo é sintomático. O Vasco escapa de uma e de outra na grande defesa de Germano. Mesmo com o jogo indefinido, Edmundo dança por cima da bola à frente de Ronaldo. O castigo só demora 4 minutos no chute bem colocado de Luizinho. 1-1. O Atlético se anima ainda mais com a expulsão de Felipe Alvim. Mas é o Vasco que acaba marcando num lance polêmico. A bola cruzada teria sido escorada com a mão por Edmundo. Veja de novo. Apesar das reclamações, o juiz confirma o segundo gol do Vasco. Com certeza não houve toque de mão. Eu acho que foi gol normal, pô, não tenho dúvida disso. A única certeza é que o Atlético, com mais um expulso, o meio-campo Pádua, não poderia reagir. E a julgar pelas chances que Edmundo ainda perdeu, convenhamos, o resultado até que foi barato. Show da torcida em São Januário. Os 9.000 torcedores incendiários de fogos e alegria o estádio. Retribuição ao apoio da galera, aos 50 segundos, Edmundo, oportunista, fez 1-0 Vasco. Nem o campo pesado, por causa da chuva, conseguiu segurar o craque que fez jogadas de gênio. O time carioca estava demais. Mesmo sem ângulo, Juninho aumentou o placar, 2-0 Vasco. O time paulista se perdeu em campo. E o goleiro Márcio quase complicou mais ainda a situação. No segundo tempo, quem deu o primeiro susto foi o ataque do Palmeiras com Zinho. O Palmeiras lutou bravamente para reverter o resultado. Na cabeçada de Kleber, na finalização de Oséias. Com a expulsão de Odivan, o time paulista pressionou mais ainda. Edmilson não perdeu tempo e marcou 2-1. Acordou. Edmundo quase fez mais um. O craque desequilibrou. A jogada na medida para Ramon levantou a torcida. Com dribles desconcertantes, ele levou o adversário à loucura. E mesmo caçado em campo, Edmundo infernizou. Final, Vasco 2, Palmeiras 1. O clima de revanche, 4 meses depois da decisão do Campeonato Carioca, esquentou as torcidas. Se a do Botafogo só pensava na classificação, a do Vasco tinha motivos de sobra para lotar o Maracanã. O principal era a presença de Edmundo, o artilheiro e melhor jogador do Brasil na atualidade. E logo aos 4 minutos, ele começou a enlouquecer os zagueiros do Botafogo. Em seguida, Wagner teve que sair do gol para contê-lo. O Botafogo procurava surpreender nos contra-ataques, só que não conseguia finalizar as jogadas. Aos 37 minutos, Wagner não pôde fazer nada diante de Evair. Vasco 1-0.
O Botafogo voltou para o segundo tempo tentando jogar com mais garra e ofensividade, mas o Vasco continuou atento na defesa e perigoso no ataque, sempre comandado por Edmundo, que chegou a carimbar a trave de Wagner. O Botafogo bem que tentou jogar de igual para igual, mas não deu. Final, Vasco 1, Botafogo. 27 segundos, Edmundo escreve o primeiro recorde, o gol mais rápido deste brasileiro. Claro que com uma ajuda do goleiro Adnan. No primeiro tempo, apenas este gol. Segundo tempo, depois da entrada de Mauricinho no Vasco e a expulsão do zagueiro Balu do União, começa o show de gols. 23 minutos, Edmundo invade a área e faz 2-0. 27, outro de Edmundo, este um golaço, 3-0. 1 minuto depois, mais uma falha do goleiro Adnan e mais um gol de Edmundo, quarto dele e do Vasco. 34 e Edmundo de novo, 5-0. O atacante ainda perde um pênalti. Para terminar, 44 minutos. Edmundo completa a goleada com um belo gol, o 11º dele no Brasileiro. Final, Edmundo, ou melhor, Vasco 6, União São João de Araras 0. Edmundo não conseguiu apenas chegar à artilharia do Brasileiro ao lado de Dodô do São Paulo e Christian do Inter. Ele agora consegue também um recorde. É o jogador que mais fez gols numa partida num campeonato brasileiro. O difícil é falar com o protagonista do espetáculo. Afinal, desde o episódio em que chamou o juiz de Paraíba no jogo contra o América de Natal, Edmundo não dá entrevista. Tudo bem, o torcedor não quer papo. Quer ver, é gol. Uma boa tarde para você. Desde a entrada em campo, todas as atenções em Edmundo. Como reagiria o craque depois de ficar de fora da lista de Zagallo? Ele não teve como disfarçar uma certa afobação. Chegou a assustar com uma entrada violenta em Edgar. Mas o animal leva o troco logo em seguida. Futebol, que é bom, apareceu pouco no gramado pesado do Maracanã. A não ser pela chance que Marques jogou para o alto pelo bonito gol de Evair, abrindo o caminho para o Vasco. Poderia ter decidido. O Galo tenta reagir e faz Carlos Germano trabalhar. Mas a violência volta à cena. Marques faz falta de graça e Maricá é expulso. O mais fácil para Evair marcar o segundo dele no jogo. Façanha com direito à comemoração. Os últimos minutos são mais acirrados. Não se estranha com o brilho na área e leva apenas o amarelo. Garra teve a mesma sorte, foi expulso na volta do Pedrinho. Do outro lado, Luizinho derruba por trás e também sai mais cedo. Os lances vísperos só foram amenizados pela beleza do drible inspirado no animal. O público em São Januário não foi dos melhores, mas os 4.000 torcedores que compareceram deram um show de alegria. Nem o forte calor foi capaz de conter os mais empolgados. E só foi o time entrar em campo para o estádio explodir em fogos. O Vasco começou melhor. A necessidade de vencer deixou o time baiano nervoso. Por pouco, Luiz Cláudio não abriu o placar nesta cabeçada. Mas no lance seguinte, o goleiro deu mole. Depois de largar a bola, Edmundo, oportunista, não desperdiçou a oportunidade. 1-0 Vasco. A partir daí, o craque artilheiro foi caçado em campo. Na entrada por trás, Sidney, ex-companheiro de Edmundo no Vasco, foi expulso. Mas nada conseguiu parar o atacante. No pênalti marcado, ele não perdoou e fez 2-0 Vasco. Edmundo, em tarde inspirada, queria mais e quase aumentou nesta jogada. O Bahia até que tentou, mas nada dava certo. No segundo tempo, o Bahia voltou ainda mais nervoso.
Edmundo chegou a marcar, mas já não valia nada. Para a sorte dos baianos, a bola bateu no braço de Odivan. Pênalti. Lima cobrou, Germano defendeu e no rebote Guga diminuiu. Vasco 2, Bahia 1. Edmundo mais uma vez levou terror na zaga baiana. O gol era apenas uma questão de tempo. E no cruzamento de Mauricinho, Sorato de cabeça fez o gol. Final, Vasco 3, Bahia 1. Teve um pequeno público, apenas 4.000 torcedores. O Internacional jogou duro. Com contra-ataque, Christian levou perigo. A torcida se desesperou com o árbitro Oscar de Godoy. Neste lance de Evair com o goleiro preto, a galera queria pênalti. Depois da falta cobrada por Ramon, Odivan acertou na cabeçada. 1-0 Vasco. Os jogadores mal comemoraram o gol e o time gaúcho acabou com a alegria vascaína. Christian também de cabeça deixou tudo igual. 1-1. E para completar a agonia, Evair perdeu esta oportunidade. O Vasco voltou para o segundo tempo nervoso e irreconhecível. Já o Inter se aproveitou da situação para chegar com perigo ao ataque, mas pouco fez também. O jogo ficou sem graça, morno. Num raro momento de emoção, Juninho tentou o chute de fora da área. E aos 24 minutos, o estreante Felipe Alvim mostrou oportunismo. No rebote, colocou o time de São Januário na frente, 2-1. Juninho, numa bobeira, foi expulso depois da falta em Arilson. O Inter bem que tentou, mas não deu. O goleiro Márcio fez até milagre. Final, Vasco 2, Internacional 1. E no Estádio Olímpico, Grêmio e Vasco, Guilherme abriu o placar. Grêmio 1-0. Guilherme estava com tudo. Aos 38 minutos ele fez Grêmio 2-0. Logo depois, bobeira geral na zaga do Vasco e mais um gol gaúcho. Zé Alcino, 3-0. Veja aí. Ainda no primeiro tempo, Edmundo cruzou e Ramon de cabeça diminuiu. E ficou nisso, Grêmio 3, Vasco 1. Em Salvador, Vitória e Vasco. Wesley fez o gol mais rápido do campeonato aos 15 segundos de jogo. Vitória, 1-0. Aos 18 do primeiro tempo, Pedrinho empatou para o Vasco, 1-1. Ainda no primeiro tempo, Wesley marcou outra vez. Vitória, 2-1. Segundo tempo, um pênalti em Edmundo. Ele mesmo cobrou e fez. No placar, Vasco 2, Vitória 2. Aos 32, Preto cobrou uma falta com perfeição. Belo gol. Vitória 3-2. Falta muito bem cobrada. E aos 38 minutos, Rubens fechou o resultado. Placar final, Vitória 4, Vasco 2. O jogo marcou o duelo entre dois atacantes. Do lado do Cruzeiro, Marcelo era a esperança de gol. No Vasco, Edmundo, artilheiro do campeonato com 17 gols, era a melhor chance do time. E já nos primeiros minutos, assusta Dida com um chute de longe. O Cruzeiro responde com Marcelo. Depois do cruzamento de Ricardo pela direita, ele cabeceia e o goleiro espalma para fora. O Vasco está mais fechado e tenta surpreender no contra-ataque. O Cruzeiro tem dificuldade para chegar com perigo. Sem muitas emoções, o primeiro tempo acaba em 0-0. O Cruzeiro volta para o segundo tempo mais ofensivo. O time precisa da vitória para fugir da zona de rebaixamento. O Vasco prende a bola no meio-campo, gastando o tempo. Com a entrada de Roberto Gaúcho, o Cruzeiro pressiona, mas os atacantes esbarram no bom posicionamento do goleiro do Vasco. Marcelo chuta, cabeceia, mas não marca. Cansado, Edmundo não é o mesmo do primeiro tempo. Os dois times se rendem ao empate. Final, Cruzeiro 0, Vasco também 0. Agora Coritiba e Vasco na capital do Paraná. Kleber abriu o marcador com este golaço. Coritiba 1-0. Veja aí.
No segundo tempo, começou mais um show de Edmundo. O primeiro foi de cabeça depois da cobrança de falta de Juninho. 1-1. Faltando 10 minutos, o gol da virada, o goleiro ajudou e Edmundo agradeceu. 2-1 Vasco. Que bobeira do goleiro, hein? Quatro minutos depois, Edmundo arrancou livre. Passou pelo zagueiro, passou pelo goleiro e fez mais um. O 20º dele, que é artilheiro isolado da competição. Final, Coritiba 1, Vasco de virada 3. Edmundo tem 20 gols. Criciúma e Vasco no estádio Heriberto Rilse. Ramon abriu o marcador para o Vasco, 1-0. No final do primeiro tempo, Edmundo bateu falta e fez Vasco 2-0. Segundo tempo, aos 11 minutos, Flávio diminuiu para o Criciúma, Vasco 2-1. Aos 16, Magno empatou para o Criciúma, 2-2, veja aí. 29 minutos, Ramon marcou novamente para o Vasco, 3-2. Logo depois, Edmundo, em tarde inspirada, ampliou o marcador, Vasco 4-2. E aos 39 minutos, Magno fez mais um para o Criciúma e fechou a partida. Final, Vasco 4, Criciúma 3. Paulo Isidoro abriu o placar aos 9 minutos, aliviando os campineiros logo no começo da partida. Jean Carlo, num bonito gol, tranquilizou ainda mais o time bugrino. 2-0 e parecia correr tudo bem. Mas o Vasco diminuiu no final do primeiro tempo. Mauricinho usou a cabeça para perturbar o Guarani. 2-1. Na etapa final, Dinei coloca ordem na casa. Ele sofre pênalti e vai para a bola para definir a situação do Guarani. 3-1 em Campinas. O Vasco ainda diminuiu com o Ramon, mas foi só aos 45 e ficou de bom tamanho para o Bugre. Final, Guarani 3, Vasco 2. E a torcida comemorou o resultado como se fosse a conquista de um campeonato. O melhor time até agora voltou a atacar. A equipe de São Januário foi ao Rio Grande do Sul e despachou o Juventude. Marcou 3 e lidera o Grupo A do Brasileirão. Edmundo definiu o placar com uma cobrança de pênalti. Chegou aos 25 gols e está a apenas 3 do recorde de Reinaldo na artilharia. Uma festa das torcidas de Vasco e Flamengo. ,98 mil pessoas lotaram o Maracanã. A renda foi de R$1 milhão, recorde do campeonato. Antes do jogo, a atriz Vera Fischer foi ao gramado para promover o filme Navalha na Carne. Mas o juiz Sidraque Marinho não permitiu que ela desse o pontapé inicial. O jogo começou quente. Logo aos 4 minutos, Leandro cruzou e Iranildo fez Flamengo 1-0. Mas a torcida do Flamengo nem teve tempo de comemorar. 1 minuto depois, Ramon bateu falta e empatou para o Vasco. Na súmula, o juiz assinalou o gol do zagueiro Mauro Galvão, mas ele não tocou na bola. A partir daí, o Flamengo dominou o jogo. Aos 25 minutos, Atirson tabelou pela esquerda, chutou cruzado e quase marcou. Aos 42, Bruno Quadros acertou a trave com um chute de fora da área. Errando muitos passes, o Vasco não conseguiu se encontrar em campo. No segundo tempo, o técnico Antônio Lopes colocou Valber no lugar de Luizinho e Pedrinho no lugar de Ramon. Mas o Flamengo continuou mandando na partida. Em 2 lances seguidos, Lúcio quase desempatou. A única jogada de perigo do Vasco aconteceu aos 40 minutos. Felipe passou por 3 jogadores e chutou forte. O goleiro Klemer defendeu. Final, Vasco 1, Flamengo 1.
A partida foi disputada no Maracanã. Leandro de cabeça abriu o placar para a Portuguesa, 1-0. Aos 41 minutos, Ramon cobrou falta. O goleiro largou e no rebote, Juninho mandou para o fundo da rede, 1-1. Edmundo definiu o placar aos 32 do segundo tempo. Final, Vasco, líder do Grupo A, 2, Portuguesa 1. Também no sábado, pelo Grupo A, Vasco e Portuguesa no Morumbi. Gol de Evair, 1-0. Quase em seguida, Leandro de cabeça empatou. Tudo igual de novo. A igualdade durou pouco. Edmundo perdeu, mas Ramon não. 2-1. No final do jogo, mais um para os cariocas. Gol do zagueiro Branco. Só que gol contra. Final, Vasco 3, Portuguesa 1. No Maracanã, o Vasco conquistou a classificação antecipada em grande estilo. Edmundo abriu o placar aos 17 do primeiro tempo. Ele recebeu de Evair, driblou Klemer e mandou para o fundo da rede um golaço, 1-0. O animal estava impossível. Aos 9 do segundo tempo, ele voltou a marcar, 2-0. O Flamengo ainda tentou colocar água no chope vascaíno. Júnior Baiano, cobrando pênalti, descontou, 2-1. Mas o Vasco tinha Edmundo para infernizar a defesa rubro-negra. Aos 42, ele fez o terceiro e entrou para a história do Brasileirão. Com 29 gols, Edmundo superou o recorde de Reinaldo e reina absoluto na artilharia do campeonato. Sem estragar o brilho de Edmundo, Maricá resolveu deixar o seu e definiu a goleada. Final, Vasco, finalista 4, Flamengo 1. Flamengo 0, Vasco da Gama. Olha a tabela, agora sim pintou, vai fazer. Artilheiro, Edmundo fazendo o seu 27º gol. É a vez da torcida do Flamengo acordada aqui no Maracanã. E olha o Vasco, olha só Edmundo. Na grande final do Brasileiro. Lê. Deu pênalti, hein? Deu pênalti. Vamos ver se com pênalti o Flamengo faz. Atenção, Baiano. Gol! É do Flamengo. Júnior Baiano. Olha a abertura. Boa bola. Maricá. Chegou na linha de fundo, cruzamento do lado esquerdo, Edmundo, pegou Edmundo, contra 2, fintou, bateu, golaço! Gol de placa! E o Vasco vai fazer o quarto, olha só, na boca do gol, gol! Gol do Vasco, 4-1 numa goleada memorável no Maracanã. E hoje o artilheiro, né, Edmundo? Eu fico feliz apenas, mas se eu não ganhar o título, pra mim não vale de nada. Para evitar confrontos e provocações, foi melhor uma separação. Flamenguistas por aqui, vascaínos do outro lado. É, melhor mesmo. No último jogo já deu problema e a torcida do Vasco está mais do que confiante. O time joga por um empate e o Flamengo não sabe o que é vencer do Vasco no Campeonato Brasileiro há 5 anos. É por isso que o Flamengo ataca e assusta desde o início. O Vasco não quer deixar barato e as faltas são duras dos dois lados. No nervosismo, Paulo Autuori salta do banco e sai do sério. Antônio Lopes trata de orientar o time para o melhor. E o melhor está em campo. Edmundo é liso, precisa de apenas um contra-ataque para abrir o coração vascaíno.
Mesmo com o gol, o susto. Nelson exagera e gela a alma da torcida. O time, com um jogador a menos, fecha o primeiro tempo em 1-0. Já não precisava fazer gol, saímos na frente, normal que o time deu uma recuada. Qual a técnica para conseguir sair dessa marcação toda? Velocidade. Velocidade o Flamengo também tem. O que falta é precisão, principalmente no ataque. E quando se fala em ataque, só se vê Edmundo. O banco para conferir o que já se espera. O desespero está explícito, enquanto eles se preocupam em espancar o torcedor. Perdem o lance que deu o gol do Flamengo. Falta de Alex em Renato Gaúcho dentro da área. Júnior cobra e faz. Partiu Júnior Baiano, pé direito, bateu. Gol! A torcida vascaína nem se abala, muito menos Edmundo. E com esta ginga, repetindo a categoria que esbanjou durante todo o campeonato, ele comprova ser o melhor de agora e o melhor da história. O artilheiro, com 29 gols, tem a felicidade ao lado, a torcida ao redor e a gratidão lançada aos céus. Tarefa cumprida. Edmundo poderia ter encerrado por aí. Mas quem selou a goleada foi Maricá, aos 45 minutos. Finalista! Sabia que o Flamengo vinha com tudo, vinha pra cima e ia facilitar nos contra-ataques. Eu acho que se a gente não tivesse com um jogador a menos, ia ser mais fácil. Impávido, atônito, diante de seus olhos, diante do seu time, Edmundo completava 29 gols no mesmo Campeonato Brasileiro. Caía um recorde de 20 anos. Reinaldo, em 1977, tinha feito 28 gols pelo Atlético. Mas com a contribuição de Edmundo e com um chute de Maricá aos 45 do segundo tempo, o Vasco foi o dono da maior façanha. Completou 872 gols ao longo de todos os brasileiros, assumindo o invejável posto de melhor ataque da história desse torneio. Uma noite de gala vascaína, credenciando o time carioca para enfrentar o grande Palmeiras, numa final que já se anuncia um banquete para os admiradores do bom futebol. Que vem a finalíssima. Uma boa tarde. No Maracanã, o Vasco, finalista, colocou as reservas para enfrentar o Juventude. Pedrinho marcou para os cariocas e Adriano, chutando de fora da área, selou o empate. Vasco 1, Juventude também 1 foi o placar. Com direito ao sanduíche para tapear o estômago e tudo mais. Só que apesar da rotina, foi um domingo especial, de decisão. Por isso, vale tudo para exteriorizar a paixão pelo clube, em especial dos palmeirenses, em maioria, mas que nem por isso desrespeitaram os vascaínos. O toque a mais ficou por conta da mulher, que não se intimidou e compareceu para torcer. Torcer, torcer. Mas antes, vaiou o folclórico massagista Santana do Vasco, que não agradou, mas fez o comercial. Que venham os atores. Chega o Vasco. Logo depois, o Palmeiras. Tudo pronto. E o que de melhor aconteceu entre Palmeiras e Vasco, você acompanha com a narração de Luciano do Vale. Vai começar, começa a decisão do brasileiro aqui na Band. Sai o time do Palmeiras. Vira bem o jogador Marquinhos Júnior. Tudo isso está no campo de ataque do Palmeiras. Vai chegando Marquinhos, bateu dali, Germano. Boa defesa do Carlos Germano, um tiro de longa distância do Marquinhos. Ganhou, hein? Bom momento para o Palmeiras. Euler, olha o Alex. E dali ele é um perigo, bate bem. Ganhou, vai na linha de fundo, o Euler passou, virou, bateu, errou. Juninho. Faz falta. Olha o Edmundo, bateu, espalma Veloso. Não é moleza não, hein?
Reveja atrás da meta, grande chute e o Veloso foi lá. Zinho. Vamos ver de frente o Rogério. Do lado de cá, bateu pro gol. Germano pegou, largou. Na chance, escanteio. Escanteio para o time do Palmeiras. Cresce o torcedor do Palmeiras. Viola está dentro da pequena área. Kleber. Foi ele. Na marca dos 27 minutos e 26 segundos, Edmundo. Na linha de fundo. Deu tiro de meta. Tiro de meta que favorece a equipe do Palmeiras. Aqui do lado direito, Euler. Ele perde o equilíbrio, né? Fica completamente desequilibrado. Termina o primeiro tempo no Morumbi, em São Paulo. 0 para o Palmeiras, 0 para o Vasco. Aí tem que dar cartão amarelo, não tem jeito. Olha a festa no Morumbi, porque Edmundo toma o terceiro cartão amarelo. Vamos ver a cobrança de falta para o time do Palmeiras. O Palmeiras comemora como se tivesse acontecido um gol aqui no Morumbi. Torcedor do Palmeiras, o terceiro cartão amarelo de Edmundo. Está fora da decisão domingo no Maracanã. Luciano, estou de acordo, um jogador importantíssimo, é o que faz a diferença, mas agora o Palmeiras tem que jogar mais futebol, não está jogando. Vai bater Marquinhos. Saiu mal. Evair. Chegou na linha de fundo. Bateu o Valber. Edmundo não gostou porque a bola estava na perna dele. Juninho. Boa bola. Evair, Edmundo invadiu, bateu. Pega Veloso. Grande lance de Edmundo. Evair, Edmundo. Olha o Luizinho. Boa bola. Chega bem o Vasco. Evair. Na área, pintou. Olha o gol, passou, Edmundo, afasta, perde o time do Vasco a chance, e o Veloso está contundido, hein? Precisa parar o jogo. Não, o Veloso voltou, ficou de pé. Quase o Vasco inaugura o marcador, agora vem o Palmeiras, defesa aberta do Vasco, defesa aberta, Edmilson ganhou, partiu para a grande área. E olha, o Alex dominou. E olha que o Alex chegou. Pegou a falta frontal. Estava em cima do lance o Antônio, hein? Alex bateu. Na trave! Na trave! Que barbaridade! Ele põe a mão na cabeça porque ele mandou um recado. Vou botar lá dentro. Olha aí, olha aí. Kleber. Opa! O Pereira viu. Está expulso o Edmundo. A imagem diz tudo para análise do telespectador do Brasil, torcedor do Brasil. Não precisa nem de legenda. Já estava fora da final com o cartão amarelo. Ele dá, nem é um pontapé violento. Se fosse um pontapé violento, não é. E não há necessidade para isso. A briga aqui do Valber com o Luiz Felipe. A briga do Valber com o Luiz Felipe. E o Luiz Felipe foi para cima do Nelson. Agora vem o Kleber. Tudo porque o Valber e o Luiz Felipe se estranharam. Não me mexe. Agora para ele. Não joguei não. Vai entrar agora no Maracanã. Vasco também no gramado. Entra o Vasco da Gama em campo. Festa da torcida vascaína aqui no Maracanã. Uma festa bonita de quase 100 mil torcedores. Uma festa digna de uma decisão de campeonato brasileiro. O Vasco já no gramado. Milhares de bandeiras agitadas. O Palmeiras também está em campo. Palmeiras saudando a sua torcida, você vê o Vasco da Gama. O Palmeiras também já está no gramado.
Muitos torcedores vieram de São Paulo, cerca de 6 mil torcedores do Palmeiras. Vasco e Palmeiras já no gramado do Maracanã. Você vê o time do Vasco da Gama, muita gente no gramado. Edmundo está confirmado, mas o Vasco fez uma grande contratação para este Campeonato Brasileiro. Um craque que completou esta semana 36 anos. Ele é Mauro Galvão. Para disputar este brasileiro, inteligente na marcação, equilibra técnica e raça com eficiência. Experiente, organiza a defesa e tem calma suficiente para armar a jogada. A qualquer momento, pode estar na área do adversário. Se fechar a defesa hoje, leva o Vasco ao tri do brasileiro. O Vasco do zagueiro Mauro Galvão já está definido pelo técnico Antônio Lopes. 1, Carlos Germano, 2, Valber, 3, Odivan, 4, Mauro Galvão, 6, Felipe, 5, Luizinho, 7, Nasa, 8, Juninho, 11, Ramon. O ataque, 10, Edmundo e 9, Evair. Pressões que advêm acima do árbitro. Então ele vai ter que administrar muito bem, vai estar muito desgastado, vai ter que apitar de cima, controlar de perto, manter a sua autoridade. O início do jogo ainda deve demorar um pouco. O Carlos Germano extremamente concentrado. Germano quase saiu do Vasco da Gama, chegou a treinar no Fluminense durante o campeonato, acabou acertando a renovação de contrato. Edmundo vai embora, hoje é o último jogo de Edmundo com a camisa número 10 do Vasco da Gama, pelo menos, segundo ele, até a volta. É uma questão muito individual. Eu, pessoalmente, não tinha o hábito de falar com os treinadores antes do jogo. A torcida está animadíssima e, felizmente, os torcedores de Vasco e Palmeiras são amigos. Em São Paulo, tivemos um congraçamento muito bonito, os torcedores juntos, do lado de fora do Morumbi. E hoje, aqui no Maracanã, a história se repete, felizmente. Começam as emoções do primeiro tempo. Saída do Vasco. Decisão do Campeonato Brasileiro. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. Mauro Galvão. Vai para Odivan, viola aperta. Sai jogando Mauro Galvão, campeão brasileiro ano passado, sob o comando de Luiz Felipe Scolari no Grêmio. Valber. De novo Odivan. 30 segundos de posse de bola do Vasco da Gama. Evair acompanha pelo meio, erro no passe para o Juninho. Odivan. Agora sim, Evair brigando com o Kleber. Falta do Kleber no Evair. E a torcida do Vasco vibra com a primeira falta do Kleber. Reveja aí o lançamento do Odivan. A disputa dele com o Viola. 0 Vasco, 0 Palmeiras. Edmundo caiu, falta nele. 2 faltas em 1 minuto. Reveja, derrubado Edmundo. Aí está Edmundo, você vê o Zinho agora. A falta já foi cobrada. Evair na grande área, vem o Vasco, chute na rede pelo lado de fora. Ela tocaria na rede. Veloso fez a defesa por via das dúvidas. Tive a impressão de que essa bola sairia. Escanteio para o Vasco. É difícil nesse ângulo, hein? Ele tinha que realmente ir na bola para não correr risco, olha só. 1 minuto no primeiro tempo. Escanteio para o Vasco da Gama. Cobrança fechada. Mais um. Decisão do Campeonato Brasileiro 1997. Edmundo. Cruzamento fechado. Veloso acompanha. Tiro de meta apenas para o Palmeiras. Reveja aí todo aquele empurra. Marcília, dá para marcar um pênalti nessa situação? Olha, a questão é o seguinte, quem é que empurra primeiro? O defensor ou o atacante? E normalmente os jogadores ficam se segurando e se empurrando enquanto a bola está fora de jogo, onde não é permitida a infração técnica, só a disciplinar. Quando a bola é colocada em jogo, eles param de se agarrar. Todos os detalhes da arbitragem do jogo hoje aqui no Sport TV com o Renato Marcília. 0 para o Vasco. 0 para o Palmeiras. 2 minutos no primeiro tempo.
Zinho. Tá aí o Rogério. Segundo o Filipão, o mais titular de todos. Ele errou o passe. Ramon não teve domínio. Ele ganhou do Pimentel. Não conseguiu fazer o passe para Edmundo. Roque Júnior. Esse é Viola. Alex. Euler. O ataque do Palmeiras era perigoso. Caiu o Euler. Ramon. Falta do Pimentel. Você está revendo o lance no detalhe. Temos 3 minutos no primeiro tempo. Pimentel é ex-jogador do Vasco da Gama. 0 Vasco, 0 Palmeiras. Repara aí na marcação de meia pressão do time do Palmeiras em cima do Vasco. Não chega a ser dentro da área do Vasco, mas é a partir da intermediária do Vasco. Kleber usa o corpo, faz a proteção. Lateral para o Palmeiras. Chegamos a 4 minutos no primeiro tempo. Decisão do Campeonato Brasileiro. 0 a 0, Vasco e Palmeiras. Júnior. Alex. Pode voltar a jogada com o Júnior. Houve o desarme, a bola é do Vasco da Gama. Juninho. 2 na marcação, prende Juninho. Consegue passar pelo Galeano, o ataque é perigoso. Juninho já na grande área, o cruzamento. Tiro de meta apenas para Veloso. Ótima jogada de Juninho, revelado pelo Sport Recife. Tiro de meta para Veloso. Sport TV na decisão do Brasileiro. Bavária Pilsen, a cerveja dos amigos. Essa dupla de ataque a torcida do Palmeiras conhece muito bem. Edmundo e Evair. Bicampeões pelo Palmeiras. Campeonato Brasileiro 1997. Edmundo pediu a bola. Passou bonito pelo Rogério. Jogada de craque. Perdeu para o Alex. Rogério ganha. Euler. Na brincadeira do Edmundo, o Palmeiras vem com perigo pela direita. O cruzamento. Odivan para trás. Escanteio para o Palmeiras. Palmeiras marcou 9 gols de cabeça no campeonato. Quem mais marcou de cabeça pelo Palmeiras foi Oséias, que hoje está no banco. 2 a 1 em escanteios. Roque Júnior é alto, o Galeano é muito bom de cabeça. O Lopes estava muito preocupado durante a semana com o Galeano e até com o Kleber também. Marcação do Odivan em cima do Kleber é dura. Braços abertos do Odivan. No detalhe, a marcação em cima do Kleber. Cobrança de escanteio do Zinho por baixo. Exatamente, o Sidraque tomou a iniciativa de chamar a atenção dos jogadores antes de acontecer o problema. Ele preveniu. Zinho cobrando mais um escanteio. Bola fechada. 0 para o Vasco, 0 para o Palmeiras. Deixa Euler. De novo Zinho com espaço para mais um cruzamento. Bola no capricho na direção do Viola. Saiu Germano. Falta já marcada. E bem diferente do habitual, o técnico Luiz Felipe Scolari não levantou do banco e por enquanto não passou nenhuma instrução para os seus jogadores com quase 7 minutos de jogo. Olha como o Evair puxou a camisa do Roque Júnior. É impressionante, essa câmera mostra todos os detalhes e esse tipo de lance realmente ocorre. É um ultimate fighting. Vale tudo na grande área. 7 minutos no primeiro tempo. 0 Vasco, 0 Palmeiras. Lançamento do Alex para o Euler. Felipe tirou a bola do Mauro Galvão, deixou com Odivan. Aí está Viola. Kleber tira. Alex. Júnior. Corta a marcação para dentro. Bonita jogada do Júnior. Ele começou na ponta esquerda do Vitória. Zinho pediu a falta, o juiz não deu.
Rogério. Palmeiras começa o jogo buscando o ataque, buscando o resultado que precisa. Só a vitória interessa ao Palmeiras. Juninho, mas o Vasco deve sair nos contra-ataques, na habilidade, no talento de Edmundo, do artilheiro do campeonato. Edmundo tem o Ramon no meio, bola para o Ramon, longa demais. Como você viu, o Edmundo fugiu para a esquerda para sair da marcação do Kleber. Ele veio para o lado esquerdo, o Evair caiu para o lado direito, porque assim ele foge do Kleber. Rui Guilherme, o banco do Vasco da Gama, também tranquilo? Tranquilo, o banco do Vasco tranquilo. O Bebeto pede apenas para que os jogadores apertem a marcação em cima de Zinho. Euler, bonita jogada, o Rogério ficou caído. Alex. Não há impedimento do Zinho. Condição legal, Zinho por cobertura para fora. Me pareceu realmente na mesma linha. Tiro de meta para Carlos Germano. Foi um lance muito rápido que a defesa do Vasco saiu enquanto o ataque do Palmeiras ficava. O Odivan dava condições Exato. ao Zinho. Quem estava em posição de impedimento era o Viola, mas que não participava, não chamava atenção, nem tirava vantagem da sua posição de impedimento. Então o lance foi absolutamente legal. O goleiro Carlos Germano e o lateral Felipe chegaram a reclamar com bandeira Heriberto Pessoa, que é de Sergipe, o mesmo estado do árbitro Sidraque Marinho dos Santos. 22 minutos. Caído aí o Rogério. E o tranquilo Luiz Felipe Scolari. Tranquilo, mas agora está conversando com o zagueiro Kleber e dizendo o seguinte, que se o time tiver que mudar a sua postura de jogo, que não tem problema, que mude a sua postura, porque ele está gostando do rendimento do Palmeiras já nesse primeiro tempo. Noronha, chegamos a 23 minutos, como você vê o jogo? Os dois times estão extremamente cautelosos, ninguém se arrisca. Eu tenho a impressão que o time do Palmeiras vai esperar passar o tempo. O primeiro tempo vai segurar. Se no segundo tempo começar e continuar o 0 a 0, aí o Palmeiras terá que se arriscar. Por enquanto não corre grandes riscos, não. Não tem grandes ousadias. Zero para o Vasco, 0 para o Palmeiras. Vai voltar agora a campo o Rogério, meio campo do Palmeiras, depois de ter recebido uma pancada na altura do ombro esquerdo. Felipe. Insistiu na jogada individual, não houve a falta no Felipe. Mauro Galvão. Este é Nasa. Jogador emprestado pelo Madureira do Rio de Janeiro. De novo Mauro. Luizinho. Ramon. 0 Vasco, 0 Palmeiras aqui no Sport TV. Decisão do Campeonato Brasileiro. Evair. O Valber tem um espaço enorme pela direita. Juninho. Forçou a jogada com Edmundo, bateu, foi travado na hora do chute. Pimentel tirou no pé do Edmundo, Edmundo bateu, Veloso. Chute fraco do Edmundo. Tranquila a defesa do Veloso, aí está Edmundo. O Pimentel tirou, a bola acabou no pé do Edmundo. Reveja, esta é a conclusão fraca. Mas é porque nos dois chutes, o pé esquerdo do Edmundo não é o forte dele, né? Daí esse chute mascado, travado, sem perigo algum. O Edmundo fez 29 gols, 23 com o pé direito, apenas 3 com o pé esquerdo e 3 de cabeça, confirmando o que o Noronha falou.
Decisão do Campeonato Brasileiro aqui no Sport TV. Este Alex tem estado sumido nos últimos jogos. Tem aparecido pouco o talento do garoto Alex. Zinho. Vai para o bom lateral Júnior. Ele corta para o meio, ainda Júnior. Bonita jogada, chute fraco. Tiro de meta para o Vasco. Na linha de fundo, fora da grande área, é verdade, mas a falta existiu e não foi marcada. Edmundo e Roque Júnior. Passa Edmundo. Também já foi puxado de novo. Insiste Edmundo. Vasco levou vantagem. Juninho na entrada da área. Pro Edmundo. Limpou a jogada. Serviu o Evair. O cruzamento pro Ramon. Tiro de meta. A jogada começou com Edmundo, terminou com Ramon. Edmundo servindo Evair. Ele ergue a cabeça, acha o Ramon no meio. Entrou dividindo, a bola subiu. Provavelmente os dois tocaram na bola, ele e o zagueiro, porque ali da pequena área é difícil perder. Olha o agarra-agarra. Nesse lance agiu acertadamente o Sidraque, porque ele vinha sofrendo a falta, ele deu a lei da vantagem corretamente, que proporcionou essa jogada de perigo. 31 minutos no primeiro tempo, 0 para o Vasco, 0 para o Palmeiras aqui no Maracanã. Zinho. Aí o Viola, tocou pouco na bola até agora. Ele se desloca pelo meio, o Palmeiras tenta pela esquerda. Júnior, bola para o Viola, condição legal, do jeito que ele gosta, bateu. Tiro de meta para Carlos Germano. O Sidraque dá o escanteio para o time de Viola. Canta a torcida do Palmeiras no Maracanã, a bola pegou na ponta da chuteira do Odivan. Aí está Luiz Felipe. Escanteio para o Kleber, matou no peito, o Kleber tentou o chute, foi travado. Perfeito Nasa. Felipe chamando Edmundo. Decisão do Campeonato Brasileiro aqui no Sport TV. Edmundo consegue o espaço para o cruzamento. Ramon Veloso. Ramon cabeceou totalmente livre. O banco do Vasco não acredita. Bola em cima do Veloso. Perfeito cruzamento na cabeça do Ramon. Roque Júnior apenas olhou. Alex está muito sumido do jogo. Lançamento para o Edmundo no mano a mano com o Kleber. Kleber já usou o corpo, tentou cometer uma falta, caiu o Edmundo. Sai jogando Kleber. Juninho. Falta do Kleber. O Vasco marcou apenas 2 gols de falta. Nessa jogada o Edmundo caiu sozinho. E o Edmundo tentou pegar o Kleber, hein? E o Edmundo reclama, inclusive, com o árbitro, Sidraque Marinho dos Santos, da jogada do Kleber no lance anterior, Luiz Carlos. Renato Marcília. E o Sidraque Marinho chamou a atenção do Edmundo e com razão, em função de, no momento da queda, ele ter tentado pegar o Kleber. Ou seja, o Sidraque está tomando as rédeas da partida, não deixando se criar o monstro para depois se complicar sozinho. Falta para o Vasco, Ramon na cobrança. O Vasco marcou apenas 2 gols de falta em todo o Campeonato Brasileiro. 35 minutos no primeiro tempo. Kleber e Edmundo se estranhando. Sai a cobrança. Juninho. Felipe. Mauro Galvão. De novo Felipe. Edmundo. Tenta o drible, cai, falta marcada, falta perigosa, derrubado Edmundo. Ele sente o rosto. Ele bateu cabeça com cabeça, ele e o zagueiro, acho que é o Júnior, uma coisa assim. Os dois bateram com a cabeça, olha só. Edmundo Júnior. Olha lá, há um choque de cabeças. E os dois sentem. Olha, a cabeçada foi forte, hein? Foi violenta.
O jogador do Palmeiras foi atingido no nariz, note o telespectador. E a cabeçada do Edmundo deve ser forte, ele tem um belo porte na cabeça, né? Aí está Sidraque Marinho, falta para o Vasco. Eu dizia há pouco que o Vasco fez 2 gols de falta. Esta foi a 8ª falta cometida pelo Palmeiras. 2 gols de falta. Um gol do Edmundo e um outro do Evair. Veja bem, até agora 15 faltas nesse primeiro tempo, não é isso? Então, quando o árbitro é bom, quando o árbitro consegue ser bom, ele leva o jogo sem que o jogo descampe para a violência. Essa história de limitar a falta por tempo, que querem mudar a regra aí, essa experiência, é uma bobagem. Eu acho que basta o árbitro usar o rigor, usar as regras, que ele consegue levar. Eu sei que é difícil. Aliás, sobre isso, quem tem que falar é o Marcília. Mas esse negócio de limitar a falta eu não gosto, não. Edmundo cobrando falta para o Vasco. Você viu o ângulo que tem o Edmundo? Bom momento a favor do Vasco da Gama. 0 Vasco, 0 Palmeiras. Decisão do Campeonato Brasileiro. Partiu Edmundo no capricho, no travessão. No travessão de Veloso. Para você a cobrança de novo aqui no Sport TV. E o Veloso ainda tocou na bola. Tá certo o Mauro Galvão pedindo escanteio. E como eu disse, o Vasco sempre mais perigoso. Teve 3 oportunidades muito boas de gol, 2 com o Ramon e essa agora do Edmundo na trave. O Vasco é mais perigoso. Bom, Felipe passou em velocidade. O Pimentel foi e não voltou. A marcação agora é do Rogério. Com isso, o Roque Júnior vem para a lateral direita. E o Vasco tenta virar o jogo agora na direita. Juninho. 0 Vasco, 0 para o Palmeiras. Luizinho. Valber. Evair. Desarmado pelo Pimentel. Evair consegue o cruzamento. Bola fechada. Tentava o Valber. Escanteio para o Vasco. Reveja. Roque Júnior antes do Valber. Dos 69 gols do Vasco, 12 foram de cabeça. Só o Edmundo fez 3. – 43 minutos no primeiro tempo. Falta do Juninho. Renato Marcília, o Sidraque está certo, tem que mandar voltar a cobrança? Não, só 30 metros adiante de onde foi marcada a falta, né? Pimentel. Aí no detalhe a movimentação do Pimentel. Euler. A marcação é do Nasa. Ficou Nasa. Alex pode até bater para o gol. Foi travado. Jogando com raça sempre Luizinho. E pedindo que o Edmundo volte na marcação. Tá aí o Euler. Galeano. 44 minutos no primeiro tempo. Você está acompanhando as emoções da decisão do Campeonato Brasileiro. Euler e Odivan. Ganha Odivan. Júnior. Falta a favor do Palmeiras. A tônica dos 4 zagueiros de área desse jogo é a extrema e absoluta seriedade, chutando para qualquer lado. Pimentel. O Euler pediu a falta, segue a jogada. Zinho. Cruzamento para o Roque Júnior. Corte foi do sempre sério, realmente, Mauro Galvão. Ramon. Mauro Galvão. 36 anos, campeão brasileiro em 79 pelo Internacional contra o Vasco da Gama na final. Ramon. Felipe, tem o Edmundo na direita. Prendeu o Felipe. Chute torto.
Temos quase 46 minutos. Aí está Felipe. E Luiz Felipe Scolari. 46 minutos no primeiro tempo. Tá nervoso o Filipão. Não é para menos. Galeano. Apita Sidraque Marinho, acaba o primeiro tempo. 0 para o Vasco, 0 para o Palmeiras. Daqui a 45 minutos nós vamos conhecer o campeão brasileiro de 1997. Júnior, começa o segundo tempo. Zinho, 0 para o Vasco, 0 para o Palmeiras. Zinho encara a marcação do Valber. Bonita jogada, já está na grande área, o toque para trás para o Alex, bateu o Germano, fazendo a defesa em 2 tempos. O Palmeiras começa pela esquerda, Noronha. Tal como nós pedimos aí no intervalo. É o lado em que o Palmeiras tem que jogar e tem que ir à linha de fundo. Jogar até a intermediária não adianta, chutar dali de fora da área também não adianta. Galeano. Rogério. De novo o Galeano. Aí está Lopes, 1 minuto no segundo tempo. Felipe. Nasa. De novo o garoto Felipe. Falta do Rogério. Felipe pediu um cartão para o Rogério. Merecia, Renato Marcília. O jogo é tranquilo, não há violência, não há deslealdade, nem todas as faltas são de cartão. Existem aquelas faltas que fazem parte do jogo de futebol. Edmundo. Puxado Edmundo. O Roque Júnior concordou. Puxado, atropelado. Veio quente, Roque Júnior. E o Edmundo sempre dá um chutinho ali por baixo. Palmeiras cometeu 10 faltas, o Vasco 9. Você está revendo a 10ª falta do Palmeiras. E o Edmundo ali revidando. Ramon na cobrança. Houve o desvio na barreira? Não. Apenas o tiro de meta. Embora até agora não tenha dado nenhum cartão amarelo, o Sidraque Marinho, que apita hoje a sua 28ª partida no Campeonato Brasileiro, já deu 128 cartões amarelos durante todo o campeonato e expulsou 11 jogadores. Galeano. Alex. Euler. Temos quase 3 minutos no segundo tempo. Odivan. Falta dele. Estava no meio campo, não perdeu a viagem. O Odivan, reveja. Já que eu estou aqui... Deixa eu voltar em segurança. Júnior, que atuou 73 vezes este ano com a camisa número 6 do Palmeiras. Zinho. Viola, Alex, pro Viola, boa bola na direita pro Euler. Ela correu demais. E o Viola protesta. No campeonato passado, o Palmeiras foi o 7º colocado. Em 95 terminou em 5º. Foi bicampeão em 93 e 94. Aí está o banco do Palmeiras no aquecimento. Odivan e Viola. A sobra é de Zinho. Este é Galeano. Zinho. 4 minutos no segundo tempo. Pimentel. Ganha Felipe.
Bom desarme do Zinho. Alex, que toque sensacional de primeira. Grande bola para o Euler, já na grande área. Euler foi travado pelo Mauro Galvão. Que categoria do Mauro. O toque do craque, o toque do garoto Alex para o Euler. E o Mauro preciso na bola. Pimentel toca no meio, achou o Alex livre. Euler fechou para o meio. Alex prendeu, ele trabalha com o Júnior. Viola espera na entrada da grande área. Euler também. Galiano pode bater para o gol, ele ajeita, chuta por baixo. Germano mergulha. Escanteio. Mas que falha de marcação do meio do campo do Vasco. E permitiu a chegada de 2 jogadores do meio de campo do Palmeiras, os 2 em condição de chutar. Difícil a defesa de Carlos Germano. Acorda a torcida do Vasco, escanteio para o Palmeiras. O Palmeiras precisa da vitória, cruzamento fechado. Bola continua no alto, bola perigosa. Euler. Kleber. Olha o Edmundo. A torcida se agita, Edmundo cai na trombada. Falta do Rogério. Rogério estreou no Palmeiras em setembro do ano passado, no jogo 2-1 Palmeiras diante do Santos. Você viu o Edmundo caindo no detalhe, 8 minutos. Segundo tempo de jogo. Vai dando Vasco de Lopes. 0 para o Vasco, 0 para o Palmeiras. Vão agora para o trabalho de aquecimento os jogadores reservas do Vasco da Gama. Odivan. Kleber tirou. Evair com a sobra. O toque no meio, buscava Ramon, que ainda chegou na frente do Pimentel. A torcida pediu um pênalti, sai jogando o Palmeiras. O Lopes vai à loucura aqui na nossa frente. Zinho puxando o contra-ataque do Palmeiras. Falta a favor do Vasco. Estamos revendo o lance. Renato Marcília. Eles vieram se puxando, se empurrando já desde a intermediária. Houve o puxão final do jogador do Vasco. Agora eles já vinham no entre-choque, num cai-cai, já desde a entrada da grande área. Pimentel e Ramon. O Luiz Felipe agora vem à beira do gramado e pede mais a colaboração de Alex no ataque para que ele jogue com o Júnior e com o Zinho, todos os 3 em cima do Valber pela esquerda do ataque do Palmeiras. 0 Vasco, 0 Palmeiras aqui no Sport TV. Esta é a decisão do Campeonato Brasileiro em 97. E aí o Ramon deu um chute na cabeça do Pimentel. Viola fazendo o trabalho de pivô, mal. Felipe, a sobra de Rogério. Alex. Nós temos 10 minutos no segundo tempo. 0 para o Vasco, 0 para o Palmeiras no Sport TV. Você está revendo a jogada do Galiano com o Ramon. E aí vê Galiano, jogador revelado pelo Palmeiras, mas que esteve emprestado ao Juventude de Caxias do Sul. Chegamos agora a 11 minutos no segundo tempo. Trabalhando o Vasco no ataque. A bola não chegou no Edmundo. Felipe. Juninho entrou driblando. Belo lance. Falta perigosa. Não, seguiu.
Tentando cavar uma falta inexistente. Daqui a pouco o Luiz Felipe Scolari vai fazer a primeira alteração no Palmeiras. Ele conversa com o meio-campo Marquinhos, número 15, daqui a pouco no Palmeiras. 12 minutos no segundo tempo. Se anima a torcida do Vasco. 0 Vasco, 0 Palmeiras. Falta do Edmundo. O Luiz Felipe quer aumentar o poderio de fogo do Palmeiras de fora da área, né? Marquinhos é um bom chutador. Filipão conversando com Marquinhos. Campeão brasileiro em 92 com o Flamengo, campeão da Copa do Brasil em 90. E aí o Júnior caído. Se machucou nesta falta do Edmundo. Júnior recebeu 3 faltas e Oséias vai se preparando para entrar. Noronha, 13 minutos no segundo tempo. Algum time mudou nesta segunda etapa? O Palmeiras tenta colocar o Zinho na ponta esquerda para fazer a jogada em cima do Valber. Mas o Zinho já perdeu já muito hábito de jogar ali na ponta esquerda, mais ou menos fixo. Ele está se metendo pelo meio, mas de vez em quando ele se lembra da instrução e tenta a jogada pelo lado esquerdo em cima do Valber, que é realmente o jogador mais lento da defesa do Vasco. Alex, participando mais do jogo no segundo tempo, o garoto Alex. Juninho, lançamento para o Edmundo no mano a mano com o Kleber. Evair fecha pelo meio, Edmundo na jogada individual, tocou para o Evair, não há impedimento, Evair limpa para bater, foi travado na hora do chute, a bola é de Kleber. (14 minutos no segundo tempo, boa chance teve o Evair. E olha o Edmundo, bateu! A bola não entra, insiste Edmundo, dividiu com o Veloso. Lateral para o Vasco. Kleber e Veloso salvando o Palmeiras. Reveja, a bola passou pelo Veloso, o Edmundo insistiu e dividiu com o Kleber e com o Veloso. Caído o goleiro do Palmeiras, você está revendo agora o lance do Evair. O Palmeiras saiu jogando mal e a bola acabou de presente para o Edmundo. E o problema do Palmeiras finalização do Vasco, perdão, Noronha. O problema do Palmeiras é não deixar o Edmundo no mano a mano com os zagueiros. No mano a mano ele acaba entrando com bola e tudo. Ele tem que ter um primeiro combate para que alguém na sobra tome a bola dele. Ou então não deixar que ela chegue a ele em condições. Kleber salvou o Palmeiras, ele saiu jogando mal, deu de presente para o Edmundo. Veloso saiu do gol, teve sorte o Kleber se recuperando e no bate-rebate ele tirou. Sport TV na decisão do Brasileiro. Pênalti, radicalmente profissional. Zero para o Vasco, 0 para o Palmeiras. Felipe limpou mais um, Felipe já na grande área. O toque para o Edmundo, a bola chega no artilheiro. Que jogada sensacional, Veloso saiu de forma corajosa de novo. E ele atingiu o Veloso, Edmundo atingiu o Veloso. Sidraque tira o Edmundo do bolo, Renato Marcília. Foi uma bola dividida, pode até ter faltado um pouco de ética ao Edmundo, dividindo com o goleiro, mas a bola estava para os dois. Na hora de decidir, ele não pôde tirar a perna fora. Veja o telespectador, o goleiro do Palmeiras não tinha posse de bola. No detalhe, mais uma vez, a jogada de craque de Edmundo e a dividida com Veloso.
Normalmente, nessas circunstâncias, a gente nota o atacante pular por cima do goleiro para evitar o choque. Já que indo com as mãos, o goleiro sai na desvantagem. Agora, novamente, aquilo que eu falei, deixar o Edmundo no mano a mano, ele vai entrar com bola e tudo. Olha, e o Edmundo foi ameaçado à distância pelo Veloso. Agora o Sidraque vai chamar o Edmundo e, ao que tudo indica, já dando o cartão amarelo a ele. Foi ameaçado também pelo Zinho, pelo Viola, pelo Galeano e pelo Kleber. Os 4 ameaçaram o Edmundo. Primeiro cartão amarelo do jogo por esta jogada de Edmundo em Veloso. Ele usa uma força desproporcional, digamos assim. Uma falta de ética ao não pular. Agora a bola estava na dividida entre os dois. E o cartão amarelo foi bem aplicado? Ele tenta contornar o primeiro problema e a primeira desavença que aconteceu na partida, para não perder as rédeas do jogo. Euler na finta de corpo. Euler por cobertura, Germano. Carlos Germano fazendo uma grande defesa. O Odivan foi batido pela finta de corpo do Euler. E aí está Edmundo, que recebeu o cartão amarelo, o primeiro do jogo, que você confirma. Grande defesa de Germano, o jogo esquenta. 18 minutos no segundo tempo. Escanteio para o Palmeiras. Mas o Odivan ficou vendido nesse lance. À medida que o tempo passa e um resultado não interessa a uma das equipes, no caso o empate não interessa ao Palmeiras, há a tendência em que os nervos acabem chegando à flor da pele. Os jogadores entram nas disputas de uma maneira mais dura, mais forte, sem deslealdade. É verdade que não aconteceu até agora, mas isso começa a criar um ambiente, digamos assim, de ronha, né? Um ambiente de desavença, de desinteligência que tem que ser matado no nascedouro pelo árbitro da partida. Júnior. Viola. De novo Júnior. Daí pra Zinho. 0 Vasco, 0 Palmeiras. Júnior na linha de fundo, bateu pro gol, Germano. Chegou chutando com tudo, Júnior. Reveja o lance no Sport TV. Ele queria cruzar a bola. 45% dos gols do Palmeiras foram de pé esquerdo, pé bom do Júnior. E também do Viola. Derrubado Ramon. Torcedor do Vasco na expectativa, 22 minutos. Gritando muito agora Antônio Lopes. Vai colocar o Pedrinho em campo, hein? Chamou o Pedrinho realmente, gritou pelo Pedrinho. Zero a 0 aqui no Maracanã. Vasco e Palmeiras. Resultado que interessa ao Vasco. Júnior. Marquinhos. Caio Lopes. Olha o Viola na entrada da área. Ajeitou. O chute, Germano. Escanteio para o Palmeiras, que começa a chutar de fora da área. Alex. Pegou firme na bola com o pé direito. Ótima defesa de Carlos Germano. Quinta defesa de Carlos Germano. 5 defesas difíceis para o goleiro do Vasco. Edmundo. Ele fica no mano a mano, bota na frente, caiu. Vai sair legal. Juninho, hein? Sentindo muito Viola. Vai sair Juninho no Vasco. Gesticula Viola, ele fica caído. Zinho deveria chutar essa bola para fora, é o que faz agora Zinho. Caído aí o Viola. Sport TV na decisão do Brasileiro. Banco Real, tarifa 0. 0 de tarifa, 0 de complicação.
Reveja aí a jogada. Ele subiu com o Nasa e sentiu o choque. Mas o choque foi do braço do Nasa. Acho que as cabeças não se tocaram. Foi o cotovelo do jogador do Vasco. Mas aí, Renato, uma jogada não houve totalmente involuntária. Não houve a intenção nenhuma de atingir o jogador do Vasco da Gama. Veja que ele toma impulso com o braço. É um movimento natural de equilíbrio de quem está no ar. Oséias intensifica o aquecimento. Viola está machucado, ele veio do Valência. Estreou em setembro de 96 no jogo Palmeiras 0, Cruzeiro também 0. Lopes vai colocar Pedrinho. É uma boa, Noronha. Olha, eu acho que o Juninho está saindo por problemas de... o pubis, que ele tem problemas de pubis, problema de contusão. Não é pelo futebol, não. Acho que o problema, a saída do Pedrinho se deve a problema físico. É isso, Rui? O Juninho está pedindo para sair. E pediu para sair, não é isso, Lopes? Pediu. Tá sentindo o público? Não sei o que ele está sentindo. Ele pediu que está machucado. Aí o Juninho saindo de campo realmente. Está saindo machucado, Luiz Carlos. Pedrinho é mais uma revelação do Vasco, canhoto, jogador de muita habilidade. E bom chute de fora da área também. Pode dar até um pouco mais de velocidade no contra-ataque do Vasco. Está desmaiado, Viola. Vamos torcer que não seja nada de grave com o centroavante palmeirense. 32 minutos, infelizmente se machuca com gravidade o Viola. E vai sair o Evair no Vasco para a entrada do Nelson. Mas o técnico Antônio Lopes pediu para esperar um pouco. Germano saiu bem do gol. 0 Vasco, 0 Palmeiras. Júnior. Rogério. É uma pena que dois ataques que marcaram muitos gols no campeonato, na final não tenham feito até agora nenhum gol. Jogo muito preso, muito marcado, muito em cima, olha aí. É difícil, inclusive porque a própria armação tática dos dois times no primeiro jogo, o Vasco jogou nitidamente para empatar. E até agora vai aí tirar um atacante e vai colocar um homem de meio de campo. Ou seja, enquanto o Palmeiras vai se encher de atacantes, o Vasco vai se encher de defensores. Porque nessa altura faltam o quê aí? 15 minutos para o empate, para terminar o empate, o Vasco leva o título. E o Ramon está trocando as chuteiras na beira do gramado, bem perto do Nelson. Torcida do Palmeiras ainda acredita. Deixa aqui tentar conversar com o médico do Palmeiras, o doutor Aldo. Doutor, a situação do Viola, doutor. Vamos sortear. Ele está bem. Clinicamente, ele teve uma tontura, muito nervoso pelo ferimento. Nós achamos bem tirado do jogo. Qual foi o ferimento que ele teve? Supercílio. Tá bom, tá aí a explicação do doutor Aldo, médico do Palmeiras. Nelson em campo, Evair já deixou o campo de jogo, Luiz Carlos. – 34 minutos no segundo tempo, falta para o Vasco da Gama. Ramon na cobrança, cabeçada para fora. Nelson cabeceando. Entrou cheio de gás o Nelson, reveja. Cruzamento do Ramon. E o tiro de meta para Veloso. Aí está Edmundo mais uma vez na imagem aqui no Sport TV. E o Rogério. Outro choque cabeça com cabeça aparentemente. Falta para o Vasco da Gama, derrubado Edmundo. (42 no segundo tempo). Explode a torcida do Vasco aqui no Maracanã. E o Vasco vai ganhar muito tempo para cobrar esta falta. Veja o torcedor vascaíno.
Zinho discute com Sidraque. Tá reclamando da cera, com certeza. Já levou um cartão amarelo, Zinho, hein? Que festa bonita, você confirma o cartão pro Zinho. 43, falta pro Vasco, a cobrança, Veloso. Falta. Vai entrar Alex no Vasco da Gama com a número 14, Luiz Carlos. Reveja aí a cobrança do Ramon, falta marcada a favor do Palmeiras. Euler. Momentos finais do campeonato em 1997, Campeonato Brasileiro no Sport TV. Grande final no seu canal campeão. Euler, Oséias, o Palmeiras não se entrega, busca o gol. Gol que a essa altura praticamente garantiria o título. Cruzamento, a cabeçada, Germano! Um final de jogo dramático. Vai sair Ramon no Vasco. Oséias não se conforma. Pimentel cruzando, Oséias. E Germano salvando o Vasco da Gama. Oséias no alto, Germano, bonita defesa. 44 no segundo tempo. Oséias cabeceou bonito. Para alívio desta torcida, Germano fez uma grande defesa. Olha o que entra de gente pelo túnel do Vasco da Gama. Mulheres, crianças, torcedores. Quer dizer, não há o filtro lá na entrada do estádio. E aí acontece isso. Veja, abaixo na imagem, o que falou o Renato Marcílio. A torcida está festejando no Maracanã. O Vasco muito perto de mais um título brasileiro. Temos quase 45. Mas o Palmeiras não se entrega, busca o gol. 0 para o Vasco, 0 para o Palmeiras. Chegamos a 45 no segundo tempo. O Kleber ganhou no alto. Este é Júnior. Cris, Zinho. Mauro Galvão. O Alex entrou no lugar do Ramon. Edmundo empurrou o Kleber. Veja a expectativa do pequeno torcedor. Este com certeza vai ver o Vasco ser campeão brasileiro pela primeira vez. Não era nascido em 89, quando o Sorato fez o gol de cabeça no Morumbi contra o São Paulo. Mas tenta o Palmeiras briga, bem no estilo de Filipão, não se entrega, o cruzamento, Oséias subiu a cabeçada. Germano acompanha, bola passou pelo Oséias. Que alívio. Você viu o torcedor aliviado. Olha, é impressionante. A cena aqui no Maracanã é incrível. Você está vendo o jogo, mas a torcida do Vasco está invadindo o gramado pelo túnel do clube. Eu conversava uma vez com o Armando Nogueira sobre isso. Ele disse que isso é um perigo com toda a razão. O torcedor pode entrar com uma faca e ninguém nem vai ver. É um risco à segurança dos jogadores em campo. E aí a questão é o seguinte, um lance duvidoso na área do Vasco. Qual é a coragem do árbitro? O jogo teve uma paralisação muito grande para tirar o Oséias do campo. 6 substituições. Isso tudo leva 3 ou 4 minutos de acréscimo, se ele for dar todos os acréscimos de lei. E esse público todo como é que fica? Daqui a pouco invade o campo. Temos quase 47 minutos no segundo tempo. Tivemos de atendimento médico 7 minutos e 20. Noronha. Mas acho que ele não vai dar todo esse acréscimo, não. Não é louco. Já passamos dos 47. Cris. 0 para o Vasco, 0 para o Palmeiras. O Vasco perto do título brasileiro. Da terceira conquista do clube em campeonatos brasileiros. Sidraque olhou no cronômetro. Apita Sidraque Marinho. O Vasco é campeão brasileiro. Vasco campeão brasileiro em 1997. Aqui o Nelson. Nelson, o título do Vasco. Valeu a pena, valeu a determinação. Conseguimos nosso objetivo, parabéns. Mas agora o Pedrinho fala
os amigos do Sport TV. Tua fama se fez. Tua imensa torcida é bem feliz. Norte e sul deste Brasil. Tua estrela na terra brilha. Consegue falar? Fala do título aqui, Ramon, conquistado pelo Vasco. É importante. Acho que está todo mundo de parabéns por essa brilhante campanha. Acho que valeu. Valeu, mais um braço, no Remo és imortal. No futebol és um traço de união. Vasco campeão brasileiro em 1997. Edmundo leva o time à conquista. Vasco campeão brasileiro em 1997. O Vasco teve a melhor campanha do campeonato, o melhor ataque, o artilheiro, mas não fez gols em 180 minutos. 2 empates em 0-0 contra o Palmeiras deram o título ao Vasco da Gama em 97. Todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do heróico português, Vasco da Gama, tua fama se fez. Tua imensa torcida é bem feliz. Norte e sul deste Brasil. Tua estrela na terra brilhar iluminando o mar. O Valber tá chorando aqui no campo. Valeu, Valber, pelo título. E parabéns a toda a equipe. Acho que a equipe foi maravilhosa do começo ao fim do campeonato. Valber, mais um título para você. Então aí é para as pessoas que falaram um monte de besteira de mim. Estão vendo aí, ó, o Vasco campeão e eu dentro do jogo e participando o tempo todo. Aí então, Valber chorando aqui no gramado do Maracanã com a conquista do tricampeonato do Vasco, Luiz Carlos. Muita festa em campo. Bonita festa nas arquibancadas. Vasco, campeão brasileiro, Sérgio Noronha. Fez-se justiça, disso eu não tenho a menor dúvida. Foi campeão o time que fez a melhor campanha em todo o campeonato. Foi campeão o time que soube jogar 2 jogos pelo mesmo resultado e conseguiu chegar ao título. Eu acho que não há dúvida, não há nenhuma contestação para esse título nas mãos do Vasco da Gama. Foi, sem dúvida, o melhor time em todo o campeonato. E hoje jogou com extrema e absoluta consciência e consistência, sabendo como segurar o resultado que lhe era favorável. Você continua vendo a festa dos jogadores de Antônio Lopes. O Vasco da Gama é campeão brasileiro. Bonita festa aqui no Maracanã. Vasco campeão brasileiro. 10º título do Rio de Janeiro em relação a São Paulo. Vamos ao gramado. Valeu, Divan, pelo título. Valeu, Divan. Valeu, Divan. Obrigado, Fera. Acho que está todo mundo de parabéns. Trabalhamos com bastante humildade. Um grupo pescado com gente mais experiente. Um grupo ciente do que está fazendo. Graças a Deus conseguimos esse título tão sonhado. Então, o zagueiro Divan, que conquista o primeiro título brasileiro da carreira. Vira então o zagueiro Mauro Galvão, que é tricampeão brasileiro. A justiça não estava morto. Nós fomos atrás e buscamos o resultado. O Vasco não é time de ficar olhando. Foi em busca do resultado e teve que suar muito, porque o Palmeiras foi um grande adversário. Você é tricampeão brasileiro, Galvão? Tricampeão brasileiro agora? Obrigado. Estamos todos satisfeitos. É um trabalho muito difícil de ser feito. Não me larga um pouco. É muito difícil de você chegar a um título como esse. E o Vasco suou muito. E não foi diferente na final. Palmeiras veio para cima. Nós tivemos que nos desdobrar para segurar o resultado, que nós sabíamos que esse resultado nos dá o título. Aí então, o zagueiro de área Mauro Galvão, que é tricampeão brasileiro agora pelo Vasco. Aí abraçando agora o médico do Vasco, Dr. Clóvis Munhoz, sendo abraçado. Vasco podia. Valeu pela conquista, Germano? Com certeza, pô. Melhor que isso não pode. Aí então o Carlos Germano, alegre, empurra danado aqui embaixo, o Luiz Carlos. Agora o Germano vai abraçando o Mauro Galvão pela conquista desse título. O Mauro Galvão abraça o médico do Vasco, Clóvis Munhoz, Luiz Carlos. Ok, Bruno. Vamos então ao Nelson, meio campo do Vasco da Gama, que entrou neste segundo tempo e conseguiu o Vasco empate mais este título, Nelson. Acho que o Vasco está de parabéns. Nós temos que parabenizar
doutor Eurico Miranda. Ele foi tudo dentro de campo, dentro e fora. Quer dizer, deu um show de bola, esse título é dele. Aí então o meio-campo Nelson festejando também com a torcida do Vasco este tricampeonato brasileiro. A torcida não sai do Maracanã. Teremos uma noite de muita festa no Rio e em todo o Brasil. A torcida do Vasco é enorme em todo o Brasil. Torcedor vascaíno festejando mais um título brasileiro. A torcida do Vasco não sai do Maracanã. Veja, o anel superior ainda totalmente tomado. Edmundo foi o grande nome dessa conquista, ele está cercado. Muitos repórteres ouvindo Edmundo, que deve estrear dia 4 de janeiro na Fiorentina da Itália. Vai fazer o ataque do time italiano com o Batistuta. Uma belíssima dupla formada por Edmundo e Gabriel Batistuta. Edmundo se despede com o título de campeão brasileiro. Alegres com magia, com futebol. Eu acho que essa é a minha missão aqui na Terra. E, graças a Deus, 5 anos de futebol profissional, por 3 vezes eu consegui dar essa alegria, que é ganhar o título brasileiro, fora os outros títulos. Agora está na hora de dar uma alegria maior para o Brasil inteiro. Edmundo, é esse lado que você quer que o povo conheça, quer que o povo te respeite, por esse lado humano que às vezes fica esquecido por tudo que acontece? Não, se as pessoas não gostam, não me respeitam, aí é de cada um. Acho que no meio que eu vivo, dentro dos meus amigos, meus familiares, eu sou muito respeitado e muito querido. Eu acho que essas pessoas são mais importantes para mim que qualquer outra coisa. Aí então, Edmundo, falando com os amigos assinantes do Sport TV, sobre esta conquista do Vasco, o tricampeonato aqui no Maracanã. Luiz Carlos. Vasco campeão em 74 com o Roberto, campeão em 89 com um gol de Sorato, campeão em 1997 com uma atuação brilhante de Edmundo durante toda a campanha. Nós temos Roberto Dinamite e Ademir da Guia mais uma vez no nosso estúdio, na nossa cabine aqui no Maracanã. Roberto satisfeitíssimo. É uma festa especial da torcida, do time. Eu acho que o Vasco foi melhor durante toda a competição. Esses 2 jogos finais são jogos totalmente diferentes do que é a trajetória de uma equipe. Mas acho que o Vasco foi merecedor, lutou, buscou, sofremos bastante, somente no finalzinho do jogo ali. Mas eu acho que faz jus a bela campanha, ou a melhor campanha do Vasco nos últimos 20 anos. E o título ficou em boas mãos. Está de parabéns o time, a torcida vascaína, pela bela festa também que proporcionou aos jogadores e aos telespectadores. Eu estou até nervoso, mas acho que é um momento de festa. Está de parabéns, está bem entregue. A família vascaína agradece, o Rio de Janeiro agradece mais esse título, um título importante para todos nós. E o grande comandante, né, o nosso querido Edmundo, o nosso Mauro Galvão lá atrás e todos os jogadores, né, mas acho que o Edmundo, que infelizmente está saindo do Brasil, eu acho que sai como o grande jogador do Campeonato Brasileiro, o grande jogador do Brasil na atualidade. E eu espero que ele faça bonito, como fez aqui lá na Itália.